Oi, oi, Jorge é bom, sou figurante e hoje estamos aqui para falar sobre o Uzumaki. Sim, meus amigos, será que finalmente nós tivemos uma adaptação decente de um mangá do Junji Ito? Uma simples pergunta. Era para ser uma simples pergunta, uma pergunta inocente, cheia de esperança, cheia de confiança de que a resposta seria o sim. Sabe, aquela pergunta que a gente faz, mas ela é quase retórica porque a gente tem o sim muito colado nela. Só que dessa vez não foi isso. Eu gravei esse vídeo quando eu tinha assistido o primeiro episódio, estava muito empolgado, estava extremamente empolgado. Essa é a ideia do quadro, afinal, a gente dá nossas primeiras impressões. Mas depois que eu assisti aquele segundo episódio, meus amigos, tudo mudou. Tudo mudou. Vocês vão ver, eu estava otimista nesse vídeo. E eu estava tão otimista que eu precisei mudar, sabe? Não ia dar. Eu não dormiria em paz se eu fizesse esse desserviço pra vocês e falasse que tava tudo bem, e vocês vissem o vídeo também, ficassem empolgados com essa obra e falassem: não, olha só, finalmente, uma obra boa do Junji Ito em anime, eles conseguiram, eles finalmente conseguiram. Eu queria que fosse assim, mas infelizmente nem tudo são flores, e eu vou fazer mais intromissões nesse vídeo para salvar vocês, para manter sua sanidade, para vocês não virarem espirais, pois aconteceram atrocidades no segundo episódio, meus amigos. Eu ainda vou comentar muito sobre isso, terão várias pausas. Esse vídeo é uma desgraça, mas é assim que precisa ser. Não tem outro jeito. Eu não posso deixar vocês com otimismo exacerbado. Sim, meus amigos, eu me empolguei. Eu admito, eu me empolguei. Vocês vão entender por quê. E hoje eu vou falar as minhas primeiras impressões sobre o anime. Então, meus amigos, eu já adianto que eu gostei demais, sabe? Eu tava com o pé atrás, assim, mesmo com os trailers e com os teasers sendo muito bons, assim, eu ainda tava com o pé atrás, porque é uma obra de Junji Ito, né? A gente sabe, existe uma maldição, então, dessas obras, que elas nunca são bem adaptadas para os animes e tudo mais, então existia essa tensão, mas ela foi sanada. A maldição foi sanada, foi isso mesmo que eu disse. A maldição dos animes de Junji Ito foi sanada. Eu não poderia estar mais errado, meus amigos. Eu não poderia estar mais errado. O primeiro episódio é maravilhoso, eu não retiro uma palavra que eu disse, mas depois de ver algo no segundo episódio, tudo isso mudou, tudo isso foi por água abaixo, pois aquelas cenas são aterrorizantes e não são aterrorizantes pelos motivos certos. Não vá pensando que eu fiquei com medo da história, do enredo. Não, meus amigos, é muito pior que isso. Nem o próprio Junji Ito seria capaz de fazer algo tão horripilante quanto essas cenas que vocês vão ver, pois eu vou mostrar pra vocês. Se protejam, é por sua conta em risco. É realmente algo muito grave. Eu tenho medo de assistir isso, mas eu vou passar pra vocês, pois essa é a verdade. Vejam só, vejam, olhem pra isso, apenas apreciem. Olhe só a leveza desses movimentos, meus amigos. Olhe só como eles andam em diagonal, como eles estão caminhando na praia, e essa caminhada na praia ela é aterrorizante. Veja se não tem como não sentir medo disso. Que coisa horrível. Coisa monstruosa. Isso só pode ser uma maldição. Somente a existência de uma maldição implica a decadência de um episódio para o outro. O primeiro episódio foi perfeito, rendeu todos esses elogios e muito mais. Porém, essa maldita cena faz tudo a perder. Só pode ser uma maldição, meus amigos. Junji Ito é um cara amaldiçoado. Ele tem a maldição de nunca poder ter seus mangás sendo bem adaptados para os animes. Infelizmente essa é a verdade. E eu temo pelo que vai acontecer no terceiro episódio, o que vai acontecer no quarto episódio. Pois vejam isso, a cena está em looping, meus amigos. Vocês vão ver até vocês se tornarem espirais, pois só pode acontecer isso, não tem outra explicação. É uma maldição. Estamos fadados nessa maldição e eu estou com medo do que está por vir. Sabe, o primeiro episódio já chega com tudo, chega muito bem, sabe, ele é muito bem produzido, muito bem dirigido. Isso que eu tenho que dar os méritos ao diretor desse anime, porque ele faz algo muito bem feito, ele faz muita coisa muito bem feita que eu vou pontuar aqui pra vocês. Mas eu gostei muito, sabe, pra vocês terem ideia, eu já li o primeiro volume do mangá de Junji Ito, sabe, do mangá Uzumaki. E eu gostei bastante, sabe, lendo, a leitura é muito boa, é um clássico, sabe, Uzumaki é a obra mais renomada do Junji Ito. Então, faz jus à animação, sabe, a animação faz jus ao peso que é você pegar uma obra tão consagrada como essa, de um autor que dispensa comentários,
E então ela realmente desfez essa maldição, porque o que a gente tem aí até agora de um jeito, até antes disso, né, não era muito bom, sabe? Tinham erros primários ali, desde a animação, roteiro e tudo mais. Eu poderia ficar horas listando os problemas dessa tentativa, mas agora é o total oposto, assim, a começar por eles escolherem adaptar em preto e branco. Isso dá um toque extremamente especial, mas ele por si só não salva nada, sabe? Se fosse só essa edição, vai ser preto e branco por ser preto e branco, eu acho que não iria ser tão interessante. Mas eles trabalharam muito bem com essa limitação que eles mesmos colocaram, com esse estilo artístico que eles escolheram, eles foram até o final, sabe? Não foi algo decidido de última hora, não foi algo ali só para dar um choque ou só para chamar atenção, não. Eles realmente foram com a ideia a fundo, porque a gente vê ali como os traços estão muito bem feitos, assim, a gente sente a atmosfera daquela cidade, a gente sente que aquela cidade significa uma desgraça, sabe, a gente vê o ar daquela cidade, a gente vê animado, sabe, isso que é incrível, com os efeitinhos ali eles fizeram, até o ar da cidade é perceptível pra gente, que é uma coisa horrível, que é uma coisa horrenda ali que tá acontecendo naquele núcleo, e é perceptível por causa disso, cara, aquele céu me fascina, sabe, ver aquele céu ali, todo preto e branco ali, é uma coisa muito bem acertada, então tá tudo muito estilizado, sabe, não é normal a gente ver aquilo, e aquilo só seria possível mesmo por meio do preto e branco, pra dar esse efeito legal, e então eles acertaram muito nisso e foram a fundo nessa ideia, então em diversos momentos ali a gente se pega muito na atmosfera, às vezes não tá acontecendo nada, mas a atmosfera é pesada, é carregada, e a gente sente a tensão que ele quer que a gente sinta, sabe, então ele é muito bem dirigido. Ele é muito bem dirigido, foi isso que eu disse. Ele é muito bem dirigido. Foram essas palavras que saíram da minha boca. E eu não me arrependo de tê-las ditas, pois o primeiro episódio realmente estava muito bem dirigido. Todos os méritos da direção. Mas o que eles fizeram? Qual foi a brilhante ideia que eles tiveram? Simplesmente, eles não ouviram o ditado que em time que tá ganhando não se mexe. Eles trocaram o diretor. Sim, jogaram fora tudo aquilo de bom que eles tinham conquistado. E simplesmente sacaram o diretor. Mas não só isso, eles sacaram o estúdio inteiro, meus amigos. Eles mudaram de estúdio da noite pro dia, o estúdio completamente novo, um estúdio completamente diferente. Tiveram que trabalhar do zero, tudo aquilo, todas aquelas ideias que já tenham sido muito bem implementadas no primeiro estúdio. E a incompetência só aumenta, meus amigos, pois nós estamos falando de um anime que vai ter 200 episódios. Nós estamos falando de um anime que vai ter 20 episódios. Nós estamos falando nem do anime que vai ter 12, como normalmente eles têm. Estamos falando de um anime que vai ter míseros 4 episódios. Então como você faz uma gestão que você não consegue manter a porcaria de um estúdio por 4 episódios? Você tem que mudar, você não consegue gerir o dinheiro, o investimento, que dá um downgrade tão grande naquilo, e a gente vê essa queda de qualidade de um episódio para o outro. Eu mostrei cenas cômicas, sim, cenas aterrorizantes, que você pode até dar risada aí da fluidez que elas são dos personagens andando diagonal, nada fazendo sentido naquele CGI misturado com 2D que não tinha direção alguma. Mas não só isso, o episódio inteiro tem cenas que bem, elas podem passar batido, mas se você olhar bem, aquilo não tá legal, sabe? Não tá bem dirigido. E todos os méritos do primeiro episódio foi simplesmente jogado fora. E a gente vê ali, sabe, os personagens também, sabe, os personagens inseridos naquele mundo, eles se encaixam muito bem. E por meio deles, as expressões deles, a gente sente que eles estão tensos também com tudo aquilo que está acontecendo. E aí que vai outro elogio, que eles utilizaram muito bem o CGI, sabe, o 3D, ele se encaixa muito bem naquele universo, até por ser algo mais estranho, sabe, esse ar de estranheza não é nada negativo, pelo contrário, ele adiciona para a obra em vários momentos, assim, ele adiciona um tom, um toque que não seria possível só com 2D, digamos assim, sabe, eles usam muito bem a rotoscopia, o 3D, eles sabem trabalhar com isso, porque eu não sou muito fã de CGI em lutas, assim, eu não gosto dessa tendência em shonens de abusar CGI em lutas e tudo mais, porque por mais que fique bom, sempre tem aquela coisa de que se fosse em 2D bem feito, poderia ter sido muito melhor. Então tem uma distância ainda muito grande, que está cada vez menor, eu diria, a tecnologia sempre avança, mas nosso cérebro às vezes não acompanha, nossa cabeça às vezes se fecha para algumas coisas, e é normal, a gente tenta ser mente aberta para tudo, mas tem coisas que não dá, sabe, principalmente para quem cresceu assistindo aquelas animações belíssimas dos anos 90, dos anos 80, onde era tudo feito à mão, era tudo feito na raça, e agora a gente tem que se contentar com animações digitais e com CGIs cada vez mais presentes. A gente realmente é meio atrasado nas ideias, assim, é difícil, mas
Enfim, o que eu quero dizer é que, ao contrário das lutas, em tramas, assim, em dramas, eu acho que ele vai bem, sabe? Quando o drama ali tem esse teor do medo, tem esse teor da apreensão, da tensão, eu acho que um CGI encaixa muito bem, eu acho que a rotoscopia encaixa muito bem, e ela cria um clima tenso. Por exemplo, a rotoscopia foi muito usada no Akunohana, naquele anime que até hoje divide opiniões, mas eu amei. E eu não acho ele bonito como os outros que amaram Daisen. Eu acho ele feio, e acho que justamente por ser feio que ele é interessante. E ele usa a rotoscopia ali a rodo para aquilo, e aqui no caso eles usam também de uma maneira diferente, mas também usam, e faz valer a pena tudo isso, sabe? Então cria um efeito diferente. Então, com essas duas técnicas combinadas, a gente pode ver cenas grotescas do mangá ganhando vida, e só poderiam ganhar vida assim, porque é muito difícil você dar o mesmo peso que tem um painel de Junji Ito para uma cena animada, sabe? É muito difícil você causar o mesmo impacto de você virar uma folha no mangá, ver aquela cena, do que a gente simplesmente vê ela ganhando vida, sabe? Ela animada ali, é muito difícil fazer essa adaptação, e eu sinto que eles fizeram muito bem, porque eles fizeram, de novo, com CGI, rotoscopia e tudo mais, eles usaram todas essas técnicas ali naquele universo que já tá tudo preto e branco, já tá tudo estilizado, e ainda mais, a trilha sonora é muito boa, sabe? O ST ele é muito bem trabalhadinha, muito bem pensado, e não para por aí. Eles adicionaram efeitos sonoros que deixam tudo melhor, sabe? Que deixam tudo mais grotesco, deixam tudo mais bizarro. A gente vê ali, por exemplo, aquela clássica cena que vocês com certeza já viram esse painel, sabe? Daquela mina lá que tem um olho aqui e a espiral pega toda a cabeça dela. Essa imagem é um clássico, sabe? Muita gente nem sabe o que é Junji Ito, mas conhece essa imagem, estampa várias camisas por aí. Enfim, e ver essa cena finalmente ser animada é interessantíssimo, cara. É uma coisa, sim, pra gente parar e pra pensar, cara. Finalmente isso ganhou vida, finalmente isso ganhou forma. Então me chamou muita atenção o jeito que eles escolheram pra adaptar isso, e ficou muito bem feito, sabe? É um trabalho muito bom. E não para por aí os acertos, assim. Aquela atmosfera e o clima, ela carrega no decorrer da trama, sabe? A gente vê, conforme a história vai evoluindo, conforme a gente vai conhecendo novos personagens e novos contos, eles vão se unindo. E aqui vai, pra mim, acho que o principal acerto, e o que respondeu uma das minhas principais dúvidas, que era como eles vão adaptar tudo isso em 4 episódios, como eles vão adaptar o mangá inteiro em 4 episódios. E a minha resposta acho que ficou clara nesse primeiro episódio, que é justamente, eles não estão adaptando os arcos ali, os contos, de maneira em que eles estão sozinhos, assim. Eles não estão adaptando arco por arco, não estão adaptando conto por conto, não. Eles escolheram juntar tudo e dar um ritmo pra esse mangá, sabe? Dar um ritmo interessante. Ele nunca deixa a peteca cair dessa forma, porque se ele adaptasse do jeito que tá no mangá, talvez não refletisse muito bem no anime. Talvez o anime ficasse, sei lá, muito lento, talvez ficasse muito repetitivo e a gente fosse perdendo o gosto de acompanhar até o final. Mas aqui, como tá tudo junto, como eles escolheram dirigir dessa forma, a gente sempre tem algo novo pra olhar. E sempre tem algo novo para se desenvolver. Então a gente sempre fica com aquele frio na barriga, esperando o que diabos vai acontecer com esse cara, o que diabos vai acontecer nessa situação, qual vai ser o desfecho disso. E a gente não para de receber novidades. Então tá muito bem feito, tá muito dinâmico, sem perder aquele ritmo mais lento que se necessita uma história de horror, sabe? Então o clima tá lá, a atmosfera tá lá, e as novidades também estão, mas ela não troca os pés pelas mãos, sabe? Ela sabe muito bem se guardar, e ela segura quando é necessário e solta quando pode. Então essa foi uma decisão muito acertada, e tá de parabéns, eles escolheram adaptar dessa forma. Eu não sei de onde veio essa ideia de ser só 4 episódios, mas para 4 episódios poderia ser desse jeito, sabe? Não teria outra forma. Então a gente vê ali vários contos juntos ali, sem deixar a peteca cair. A gente tá sempre ali querendo ver qual vai ser o próximo, o que vai acontecer com esses, e como tá sempre trocando, tá tudo muito dinâmico. Eu acho isso muito interessante. E cara, é bizarríssimo esse mangá. Tem umas cenas ali extremamente desconfortáveis. E a gente não quer nem olhar pra tela, sabe? A gente quer olhar pro teto, pro chão, pro lado, pro outro. Mas tem momentos que a gente não consegue tirar o olho da tela, por mais desconfortável que a gente esteja, o nosso fascínio é muito maior. E é isso que é a graça do Junji Ito, sabe? E foi muito bem adaptado. É muito difícil a gente ter essa magia pro anime. É muito difícil mesmo. Por isso que o primeiro episódio tem todos os méritos. E você já deve estar cansado dessas intromissões. Tá cansado dessa minha voz cansada, entrando aqui fazendo um SMR.
falando pra vocês, entrando em contradição com o que eu mesmo disse. Esse vídeo é completamente esquizofrênico, assim. Eu não sei nem porque ele existe. Mas eu queria ser honesto com vocês, meus amigos. Eu não podia deixar vocês empolgados somente pelo primeiro episódio, sendo que o segundo teve esses momentos lamentáveis, esses momentos grotescos. E eu não podia, eu tinha que fazer algo. E eu não encontrei outra maneira senão vir aqui e dar a cara. Na verdade eu não tô aparecendo agora, mas eu estou dando a minha voz de que as coisas não são tão bem assim. As coisas não são mágicas mais. Só há espaço para o terror. E eu tenho medo das coisas que estão por vir, meus amigos. Eu não sei se essa foi a melhor forma, mas foi a única que eu encontrei. Às vezes um homem tem que fazer o que é necessário e não aquilo que é prudente, e não aquilo que as pessoas esperam. Nós temos que nos superar e fazer coisas que talvez não façam sentido agora, mas um dia vocês vão me agradecer por ter feito isso, meus amigos. Um dia tudo fará sentido, tudo fará sentido. E eu espero que um dia uma adaptação de Junjito seja adaptada sem problemas. É o que eu mais espero, é o que eu mais espero. E talvez o anime não seja 100% fiel ao mangá no quesito do que a gente vai sentir. Talvez nós vamos sentir diferentes, mas as diferenças é o que fazem a nossa vida, sabe? É assim que tem que ser. E então a gente com certeza vai ter sensações diferentes assistindo o anime e vai ter sensações diferentes lendo o mangá. Mas eu acho que isso é muito bom porque as sensações são diferentes, elas se complementam. Então eu tenho certeza que depois que eu acabar de ver o anime, eu com certeza vou querer ler o mangá, ler tudo do mangá, sabe? Ler o que eu ainda não vi e terminar de ver essa história, porque eu tô muito fascinado pra querer ver como isso vai se fechar, sabe? Os fechamentos ali de Junjito também são muito famosos, sabe? Os finais, ele sabe como finalizar uma obra, ele sabe como andar com ela, e é isso que eu quero ver, sabe? E aqui em 4 episódios, assim, curtinho, eu vou ter a chance de experienciar essa obra que estava guardada na minha memória por tanto tempo, e por tanto tempo ela ficou no seu lugarzinho ali, esperando ter sua vez nas telinhas, né? Então eu fico muito satisfeito, sabe? Fiquei muito satisfeito mesmo. Ele me entregou mais do que eu esperava, porque eu tava com o pé atrás disso, eu tava com muita expectativa, mas ao mesmo tempo tava com aquele medo, será que vão errar de novo? Será que essa maldição vai se perpetuar, né? E é irônico ter uma maldição em algo de um jeito, sabe? Então a gente fica pensando nisso, a gente fica matutando muito, mas eu gostei, sabe? A história em si é muito boa, assim, as espirais, sabe? Espirais. E ver as espirais ganhando forma nesse anime, meu amigo, dá uma aflição, sabe? Ver ele se enrolando, ver aquele fascínio, ver aquelas coisas acontecendo e os personagens ali envoltos naquilo, querendo sair, mas não sabendo como, sabe? A gente vê na desgraça, em plena luz do dia, se bem que ali não tem muita luz, não tem muito dia, né? Tudo muito escuro, sabe? Tudo aquele céu ali grotesco deles, acho que não passa muita luz por ali. E sem falar daquela fumaça, meus amigos, aquela fumaça também é aterrorizante. Então a gente vê essas cenas ganhando formas, é muito legal, sabe, dá um fascínio muito grande e a atmosfera tá muito bem construída. Ele tá muito bem feito, sabe, eu gostei. E ele vale muito a pena ser visto, sabe? Eu acho que ele tem um potencial absurdo pra se tornar um clássico como anime também, sabe? Se o mangá já tem seu lugar garantido na história, eu tenho certeza que esse anime vai ficar na história também, vai ser lembrado como um dos animes de terror pra você ver, sabe? Um dos animes que você precisa ver, sabe? Que você necessita ver se você é fã de animes. E eu fico feliz em estar experienciando essa história, de estar presente nela quando ela está sendo feita e estar aqui com vocês, que vocês também estão nela, sabe? Vocês também estão assistindo, vocês também estão lendo possivelmente, e eu fico muito feliz com isso, cara. Eu adoro quando o anime faz o diferente, sabe? Eu odeio o convencional, odeio tendências. Esse anime não segue nenhuma tendência, esse anime não segue nenhuma convenção muito clara, sabe? Ele faz o que ele precisa fazer, sabe? Ele sabe o peso daquilo que ele tá carregando, sabe? Ele sabe como é difícil adaptar uma obra do Junji Ito para anime, e ele faz muito bem isso, sabe? Ele teve muita coragem, primeiro para fazer algo totalmente em preto e branco, e para mexer na estrutura do próprio mangá, porque é impossível, sabe? Não dá para fazer um por um, assim, fazer certinho tudo aquilo que tá no mangá para anime, porque o ritmo é diferente, sabe? É muito difícil, inclusive, você adaptar o horror pro anime, porque no mangá é um jeito totalmente diferente, sabe? Eles têm que usar artifícios diferentes para conseguirem alcançar reações diferentes. Então, eu fico muito feliz que eles fizeram um bom trabalho nesse primeiro episódio, e eu tenho certeza que
a bola não vai cair, sabe? A peteca não vai cair nesses próximos. Eu já falei muito dessa maldita peteca, mas eu vou me repetir porque eu faço questão de frisar isso, sabe? Os caras estão indo muito bem. E a minha primeira impressão é excelente, sabe? Eu recomendo esse anime pra todo mundo aí, pra quem já assistiu, pra quem ainda não viu por algum motivo, veja. E é muito legal, sabe? Muito legal. E espero que mais obras do Jujutsu possam ver a luz do dia e possam ter sua vez. Porque ele merece, cara. Ele é um cara sensacional, assim, fora dos mangás. É um cara muito gente boa, que aparenta ser. Ele é um ícone dentro dos mangás, então nem se fala, sabe? Ele vale a fama que tem. Talvez merecesse muito mais reconhecimento, sabe? Eu vejo que, sabe, se ele fosse europeu, se ele fosse americano e fizesse as obras com o nível que tem, esse cara seria um ícone mundial, sabe? E por nascer no Japão, tem essa coisa, tem um certo até preconceito das outras indústrias ali e tudo mais, de olhar pra isso de uma forma, porque o que ele faz é arte, sabe? E é arte da mais pura qualidade. Então eu fico feliz por ele, de finalmente estar tendo uma adaptação bem feita de uma obra sua, e espero que não pare por aí, meus amigos. Essa, basicamente, é a minha primeira impressão. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. E espero que vocês tenham gostado do anime também. Comentem aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que poderia ser melhor. E eu garanto pra vocês que assim que o anime terminar, eu retorno falando sobre a obra inteira. Sabe, eu vou retornar, eu vou fazer um vídeo. Tô muito animado. E pode esperar que eu vou fazer um vídeo certinho falando sobre tudo que eu achei dessa obra. Esperem que vai ter. Mas é isso, meus amigos. Até a próxima. Eu fiz um videozinho sobre o Uzumaki. A ideia do vídeo é falar primeiras impressões. Falar o que eu achei do primeiro episódio. E minhas pretensões pro futuro, sabe? O que eu acho que vai acontecer e tudo mais. É uma ideia bem simples que eu achei que pra aumentar o repertório ali das séries, né? Então, um conceito bem básico, mas eu consegui me complicar, cara. Porque o Uzumaki, assim, você pega o primeiro episódio, sabe? Ele é lindo, ele sabe, ele acerta a mão, ele é muito bem dirigido, sabe? A direção salta aos olhos, tipo, você vê aquele primeiro episódio e você fala, não, isso aqui foi bem dirigido, e aí depois você faz os outros elogios, mas o primeiro elogio dele é a direção. Porque tá os elementos ali que eles quiseram tá bem feito, as ideias foram fora da caixa, eles adaptaram cenas difíceis ali, deram vida a elas com decisões muito boas. Porém, tem um grande problema. No segundo episódio, os caras trocaram de estúdio, os caras trocaram o animador, os caras fecharam a torneira do dinheiro, aí já começa a sair rumores, sabe? Rumores de que simplesmente os caras da Warner ali não estavam querendo colaborar e tudo mais, e aí você sabe como são esses rumores, onde a fumaça a fogo, você não sabe quem acreditar, mas fato é que deu um downgrade muito grande, sabe? Um downgrade assim, que decaiu demais. O segundo episódio tem uma sequência de cenas que dói. Assim, eu não vi uma cena tão ruim há muito tempo. Sabe, há muito tempo. Acho que talvez desde aquela luta do Meliodas em Nanatsu no Taizai, sabe? Aquela luta horrível. E cara, desde lá eu não vi uma sequência tão ruim. Cara, aquilo quebrou a magia, sabe? O episódio em si, ele inteiro não é tão ruim assim. Você vê que eles apelaram pra caramba pra CGI em cenas que não precisavam, coisas que não fizeram no primeiro episódio, mas apelaram demais pra CGI. E eles não conseguiram simplesmente animar os personagens correndo, os personagens andando, porque eles usavam essa droga de CGI e os personagens andavam sempre em diagonal, não casava com o negócio, parecia que foi feito por um amador. É uma coisa horrível, me deixou indignado quando eu vi esse segundo episódio, e aí me fez repensar tudo aquilo que eu falei no primeiro, sabe? Falei, meu Deus, como pode? Sabe, eu até falo que foi uma maldição nas obras do Jujutsu, assim, existe uma maldição porque eles nunca são bem adaptadas. Aí no vídeo eu até falo, nossa, finalmente a maldição se quebrou, sabe? Finalmente, será que a gente pode comemorar, sabe? Então eu tava empolgado. E no fim parece que a maldição ainda persiste, cara. Eu não sei como vai ser os próximos 2 episódios, mas foi sombrio, sabe? Me deu medo, sabe? Eu fiquei com medo da animação, ao invés de ficar com medo do conto de terror, do Jujutsu, né? Olha só como é meta. Ele te deixa aterrorizado de uma forma totalmente diferente, cara. Mas eu fiquei incrédulo, cara, porque aquela sequência é muito feia, sabe? E não é um feio artístico, pelo contrário.
É aquele feio mesmo, amador e horripilante. E agora eu tô com medo, porque parece que eles gastaram tudo no primeiro episódio, sabe? O primeiro episódio tá lindo, tá bonito e vale a empolgação, sabe? Mas agora eu vejo esse vídeo que eu gravei e falo, cara, como eu vou postar isso com a existência do segundo episódio e com a iminência dos outros dois, que eu não sei se não vai passar de rumor, os caras vão abrir a torneirinha de novo do dinheiro, ou se vão dobrar a aposta e vai ser uma catástrofe, cara, porque eles simplesmente não conseguiam animar os personagens correndo, os personagens andando. E não só isso, tá tudo muito mal feito, assim, e cara, eu perdi a empolgação do primeiro vídeo e ele ficou obsoleto, porque pode ficar obsoleto, no caso, porque se continuar assim, meu amigo, o futuro é trágico. Então, não sei, cara, eu vou remendar o vídeo, eu vou fazer uns insights ali, fazer uma narração, porque ele precisa de contexto, cara, não tem como. Aquele episódio 2 ali, quando eles estão na praia, aquilo me deu muito medo e não foi pelos motivos certos, meu amigo.